Ok, gente. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a eficiência de irrigação. Vamos falar sobre os métodos de aspersão, pivô central, e irrigação localizada, que seria o gotejamento e a microaspersão, ok? Bem, então, qual a importância da gente conhecer sobre a eficiência de irrigação? Nós sabemos que a eficiência ela mostra para nós a relação entre a água que foi aplicada e a água que efetivamente chega para a planta, né? Então, nesse caminho da água aí tem uma perda. E essa perda a gente contabiliza por meio dessa eficiência, tá certo? O problema maior é que quanto maior a perda, menor a eficiência. Isso quer dizer que mais água está sendo captada lá na sua fonte, seja no rio, num lago, num poço, né? E essa água não está chegando para a cultura. Alguém pode até argumentar, mas como que essa água é perdida? De várias formas. A gente vai discutir nessa aula, ok? Bem, vamos retirar aqui meu vídeo para facilitar a visualização, né? Agora sim. Então, gente, dando sequência aqui, eu já falei na aula introdutória, né, sobre quais são os usos da água no Brasil hoje, né? Tem aqui uma média anual, e a gente sabe que a irrigação ela é responsável por grande parcela aqui do consumo de água, né? É claro que nós já discutimos a questão de uso consultivo, aquela água que é usada para irrigação, ela retorna de uma forma natural para o sistema, né? É diferente da mineração, das indústrias, né? Que tem um problema maior com o uso da água, apesar da parcela ser menor. Então, nós já discutimos bastante isso, né? E nós vimos também, né, quais são os principais problemas que envolvem água no mundo e as soluções. E dentre elas está aqui, ó, irrigação eficiente. Apesar de estar em sexta posição aqui, não quer dizer que ela é menos importante, tá? Todas as práticas aqui têm a sua importância. E, como nós estamos trabalhando aqui com o tema irrigação, isso aqui é de suma importância para a gente. Um projeto bem elaborado, uma irrigação bem feita, sabendo-se contabilizar quanto realmente é necessário aplicar de água, isso aí é fundamental para que a gente consiga fazer uma irrigação adequada, ok? E consiga fazer uma irrigação sustentável, certo? Muito bem. Então, opa, pulei um slide aqui. Então, gente, para que a gente possa contabilizar essa eficiência, é preciso que a gente faça uma avaliação da irrigação, né? Ela é uma etapa fundamental, né? E todo plano de manejo de irrigação deve começar com a sua avaliação. Não, nunca se recomenda já implantar uma irrigação, um plano de manejo, começar a fazer o manejo da irrigação sem avaliar. É muito comum, às vezes a pessoa tem ali seu sistema de irrigação já há alguns anos, né, 2, 3, 4 anos, irrigando do jeito dela e a cultura está ali, né, apresentando um sintomazinho aqui, outro ali, um probleminha, mas nada demais. E às vezes quando se intervém com manejo de irrigação, não mexendo, não fazendo manutenção adequada no equipamento, é comum que se reduza a lâmina de irrigação. Não sempre, mas é comum. E o que vai acontecer? Aquelas áreas que seriam deficientemente irrigadas, elas acabam sendo compensadas pelo excesso de irrigação, né? Pelo tempo maior de irrigação. E aí, na média, não se vê sintomas de deficiência de água na planta. Quando se faz o manejo e se aplica a lâmina média adequada, acontece que naquelas regiões de que o sistema aplica menos água, começa a aparecer. E aí o produtor vai culpar o profissional por esse problema. Vai falar, olha, antes de você chegar aqui, eu não, minha cultura estava adequada e agora, né, não tenho mais aquela condição. Olha a cultura, está aparecendo amarelão aqui, sintoma de seca ali, então o problema é você. Então, por isso que a gente sempre tem que fazer uma avaliação, identificar os problemas e corrigir antes do manejo, tá certo? Porque é nessa avaliação que a gente vai ver quais são as condições reais de funcionamento do sistema de irrigação, tá? E é baseado nisso que a gente vai ver os parâmetros necessários para a implantação do plano de manejo, focando na eficiência, tá certo? Como eu devo fazer a avaliação? Depende do objetivo. Ela pode ser mais detalhada, mais simplificada, ela pode ser padronizada de acordo com algumas normas, ou uma recomendada segundo alguma literatura, né? Alguns citados aqui. Então, uma coisa que eu tenho que ter em mente, a avaliação do manejo, ela tem que ser objetiva, né? Ela pode ser simplificada, mas ela tem que ser periódica, né? Aí vem a pergunta, de quanto em quanto tempo eu devo fazer
a avaliação? Bom, isso aí vai depender de vários fatores, né? Depende de qualidade da água. Se eu tenho uma qualidade de água mais carregada, assim, por exemplo, água ferruginosa, e eu uso irrigação localizada, a avaliação tem que ser muito mais frequente, né? E se eu tenho uma qualidade de água melhor e trabalho com aspersão, eu posso ter um intervalo maior. Bem, então, gente, aí a gente tem que verificar, opa, cliquei duas vezes aqui, alguns detalhes no manejo da irrigação, na avaliação, né? Bom, a gente sabe que a irrigação envolve a parte da engenharia e do manejo, a gente já discutiu isso, né? E aí, na irrigação, eu tenho que entender qual é o sistema de irrigação, né? Como foi feito o projeto, é necessário o projeto, essa instalação seguiu o projeto? Eu tenho que avaliar a instalação, né? Tem que avaliar o tempo, a lâmina, a eficiência de irrigação, operação e manutenção, o custo da energia, ou seja, é uma série de fatores que não existe como uma maneira de eu dizer, basta olhar ali como é feita a manutenção, só saber o tempo de irrigação, tem que ver se tem projeto ou não. Não é um item separado que vai dizer se a irrigação está adequada. Aqui é uma série de fatores que a gente deve buscar as informações durante a avaliação da irrigação. Ok? Bem, então, na avaliação dos equipamentos, né, primeira coisa, sentar com o produtor e conversar com ele. Saber sobre o uso, como é que ele usa, como é que ele faz o manejo, né? Ver se ele tem dados do projeto, ver se foi feito o projeto e dar uma avaliada. Perguntar a ele como que é feita a operação diária e a manutenção é existente, como que ela é feita, né? Depois parte para o sistema de irrigação. Começa lá do conjunto motobomba, da sucção, da captação de água, avalia a parte elétrica e hidráulica, verifica a tubulação se não tem vazamento, esmagamento, os emissores, válvulas contidas nessa tubulação, né? E aí sim eu vou partir para avaliar a eficiência e uniformidade. E lembrar, gente, de ao final da avaliação apresentar esses dados para o produtor, né? Por quê? É apresentando os dados e discutindo com ele que serão propostas ali adequação do equipamento, melhorias e até um redimensionamento. Em alguns casos que o projeto não foi adequado ou que se fez alterações no sistema após o projeto que possa ter mudado alguma característica hidráulica ali do sistema de irrigação. Tá? Aqui só umas imagens mostrando, né? Primeiro que a gente faz, uma verificação visual, né? Tá aqui, verificar de onde vem a energia, qual a distância dessa energia até a bomba, essa ligação está adequada, né? Verificar o sistema de bombeamento em si, se tem vazamentos, se a bomba está corretamente instalada, se ela está bem fixada ao chão, se não tem entrada de ar na tubulação, se o diâmetro é adequado, verificar a disposição da sucção, tá certo? Verificar a parte de controle, se há riscos, se há problemas de instalação elétrica, verificar também ali na sucção, verificar. Claro que você não vai chegar lá abrindo a bomba, né? Mas você chega a ver que uma carcaça da bomba já trincada, você fala, opa, aí tem problema, né? Alguma coisa aconteceu. Verifique que o rendimento da bomba caiu. Aí talvez seja necessário enviar essa bomba para uma oficina e fazer a verificação ali do rotor, ver se não tem desgaste, né, uma perfuração, que isso faz com que haja queda da eficiência. Verificar o funcionamento da válvula de pé, verificar se ela está travando direitinho, se ela está impedindo o retorno da água, ver se não tem obstrução para a entrada de água, o que pode promover perda de eficiência da irrigação também, do bombeamento, né? Bem, então nós vamos falar agora sobre a eficiência de irrigação nos principais sistemas, na aspersão, né, abordando aí convencional, fixa e malha, o pivô central e a localizada, que engloba o gotejamento e a microaspersão. Tá? Bom, quando a gente fala de eficiência de irrigação, a gente tem que considerar que as perdas elas podem ocorrer durante a aplicação, né, ou após a aplicação devido à distribuição. Durante a aplicação, a perda pode ocorrer por evaporação e pelo arraste pelo vento. Isso vai depender da umidade relativa do ar, do tamanho de gota, da velocidade do vento, tá? Ou seja, tem uma série de fatores que vai interferir nisso aqui. E as perdas devido à distribuição ocorrem depois que a água chegou ao solo, né? Se essa água vai escoar, se ela vai percolar, né? E se há desuniformidade de distribuição dessa água sobre a superfície do solo. Tudo isso aqui pode contribuir para queda da eficiência da irrigação. Bom, no caso da aspersão, né, as perdas durante a aplicação ocorrem principalmente devido ao vento.
né, e a evaporação do jato. Você imagina aqui irrigando, observa essa imagem, né? Está aqui irrigando, alta pressão, um tamanho de gota muito pequena, é óbvio que vai haver muita perda. Você irrigando aí meio-dia, 1 hora da tarde, com sol a pino, a umidade relativa do ar muito baixa, o vento forte, então isso aí certamente vai implicar na perda de água aqui durante a aplicação. Ou seja, parte dessa água que está sendo lançada pelas pessoas nem chega para a cultura. O vento já leva embora. Aí alguém pode até argumentar, se o vento estiver nesse sentido aqui, ó, a parte da água vai cair mais para frente ali do lado da cultura. Tá, mas se tiver no outro sentido, né, vai cair para fora. Mesmo assim, lá nas bordas, essa água ela vai ser aplicada para fora da área. E se ela está sendo aplicada aqui e está indo para o lado, possivelmente uma parte vai ficar mais irrigada do que a outra. Então isso aí diminui a, a distribuição da água. Né? Bom, no caso do pivô central, né, essa perda durante a aplicação, e principalmente quando a gente fala de evolução dos emissores, vamos dizer assim, né? O que acontece? Lá na década de 80, 70, 80, utilizavam-se aspersores lá por cima do pivô. Isso era um problema porque esse aspersor ele trabalhava com a pressão média para alta, né? Pulverizava muito jato, e quanto mais longe da superfície do solo, quanto mais alto, maior a influência do vento. Então, ocorrem maiores perdas. A indústria percebeu isso e evoluiu o emissor para o chamado spray. Esse spray trabalha mais próximo ao solo, mais próximo da cultura, ou seja, com menor interferência do vento e com menor pressão. Então já diminui a perda durante a aplicação, durante a perda por evaporação e arraste. Né? Só que ainda tinha perdas. Né? Era melhor já que as pessoas, mas ainda tinha perdas. A indústria evoluiu e desenvolveram o chamado emissor LEPA, que é uma sigla, né, que significa aplicação com baixa pressão. Né? E aí, criou-se emissores que praticamente derramam a água sobre a copa da planta ou sobre o solo. Ou seja, perda por evaporação e arrasto pelo vento praticamente foi zerada. Só que isso gerou um outro problema, né? Que nós vamos discutir mais adiante. E no gotejamento? É negligenciável, porque a água ela pinga sobre o solo, então evaporação e arrasto aqui praticamente é zero. Não é? Na microaspersão, na fase inicial pode ter um problema, né? Aqui a gente vê quando a cultura ainda está se estabelecendo, então os emissores eles estão mais suscetíveis à ação do vento. Então pode ter perda sim. Porém, depois que a cultura cresce e fecha aquele túnel, essa perda já é menos proeminente. Então a gente já pode considerar que ela quase inexiste. Não é? Bom, aí vem o problema da perda por percolação. Né? O que é percolação? É quando a água ela se movimenta em camadas mais profundas. Isso, claro, vai depender do tipo de solo. Quanto mais arenoso o solo, maior a chance disso ocorrer, mas não quer dizer que em solos argilosos também não possa ocorrer, não. Tá? E por que ocorre a percolação? Geralmente é tempo de irrigação excessivo, acima do necessário. Porque você deve irrigar um tempo necessário para a frente de molhamento aqui da água chegar até a profundidade das raízes. Né? Para que você vai aplicar água lá para baixo? Então isso aqui não é desejável. Toda essa água aqui a gente considera que é perdida. É bomba funcionando à toa, gastando energia para aplicar água que não será utilizada. Né? Então, essas perdas elas são ditas inaceitáveis. Né? Por quê? Isso aí no projeto já pode prever isso aí. É claro que tem uma exceção. Em solos com problema de salinidade, a gente promove uma percolação para promover lixiviação. Então ela é já pensada, ela já é feita de propósito. Né? Ela ocorre devido ao tempo de irrigação excessivo, né? E também por grande desuniformidade. Vamos voltar no slide anterior aqui. Ó. Imagina que aqui eu tenho um gotejador que aplica mais água e outro menos. Então, até que esse gotejador aqui aplique uma água suficiente para a molheta da planta, esse que aplica mais água já aplicou a água que vai até lá no fundo, até lá na camada mais profunda. Então, a desuniformidade também promove perda por percolação. Tá? E essa perda aqui, ela pode ocorrer em qualquer sistema de irrigação, seja aspersão, pivô localizada. Então, às vezes a gente ouve dizer, o bom da irrigação por gotejamento é que não tem perdas, é a irrigação mais eficiente que tem. Mais ou menos. Por quê? A perda por percolação, ela não é vista, está debaixo do solo, ninguém vê aquilo ali acontecendo. Né? Tem que ser feita realmente uma avaliação para se notar esse problema.
Bem, e como a gente vinha falando lá do pivô central, né? A evolução ali do emissor, então partiu do aspersor de impacto, foi para o spray e veio para o LEPA. O que isso aí promoveu, gente? Primeiro, diminuição do alcance do jato e aumento da velocidade, né? Para diminuir essa. Porque a água ela é derramada de uma quantidade muito grande. Isso promoveu o aumento da intensidade de aplicação, aumentando o potencial de escoamento. Isso aí faz com que a gente tenha que recorrer ao manejo de solo para evitar o problema de escoamento. Olha essa foto aqui, ó. O que a gente vê aqui? Escoamento. A água bate no solo, está escoando. O solo não está tendo capacidade de absorver. Geralmente esse problema, claro, né, ele ocorre nos últimos emissores ali, nos últimos vãos do pivô central. Porque é onde tem maior vazão, tá certo? E aí, esse problema ocorre. Qual que é a solução? Bom, o pessoal fala em manejo de solo. Realmente, o manejo de solo pode ajudar. Por exemplo, se manter palhada, melhorando a estrutura do solo, isso aí é uma boa alternativa. O pessoal fala em uso de microbacia. Gente, se a gente fala que uma das grandes vantagens do pivô é, você não precisar você diminuir a mão de obra, diminuir a necessidade de pessoas trabalhando na área, olha, a gente está indo na contramão aqui, né? Fazendo microbacia para reter essa água. Então, eu não vejo como uma boa alternativa. O que a gente poderia pensar em fazer? Um redimensionamento e diminuir, né, aqui a intensidade de aplicação instantânea do pivô, principalmente nessas, nessas zonas aqui na periferia do pivô. É claro que isso aí poderia ter sido pensado no projeto, não é? Porque pivôs muito grandes, quanto maior o pivô, maior a chance disso aqui ocorrer. Então, já se pensar num pivô num tamanho não tão exagerado para evitar esse problema que a gente está observando aqui no slide. Bem, na aspersão convencional, é muito importante, gente, a gente observar, para garantir a uniformidade de vazão, primeiro, controle de pressão. A pressão está adequada e ela está uniforme em todos. É claro que ela não vai ser idêntica, mas não pode ter muita variação. Isso a gente já aprendeu quando a gente falou de projeto, né? Na disciplina passada. Padronização de bocais, ou seja, a combinação de bocais deve ser a mesma. É comum, às vezes, as pessoas ficam mais velhas, aí a gente quebra ou danifica, né? A gente vai na loja procurar daquele mesmo bocal, né? Para ver se tem no mesmo. Não tem. A gente pega qualquer um que tem lá, ou até outro modelo de aspersor, né? E bota ali, só para substituir aquele. É claro que trabalhando com modelos diferentes, a vazão vai ser diferente. Como é que eu quero uma uniformidade se eu não garantir nem a uniformidade do equipamento? Então não dá para querer uniformidade também da aplicação de água, tá certo? Verificar se o giro está uniforme, né? Ou seja, quando um aspersor ele já está desgastado, ele costuma agarrar, né? E aí a pessoa passa óleo, passa graxa, não adianta, gente. Começou a agarrar aspersor, substituir, joga aquele fora. Aspersor é uma peça tão barata que não justifica você ficar mantendo um aspersor que funcionando sem condições, né? E, como eu falei, verificar se há mistura de aspersores. Isso não pode ocorrer, ok? É importante a gente lembrar um conceito básico, né? O que faz mudar a vazão do aspersor? É um coeficiente de descarga, que depende de cada modelo, é o diâmetro do bocal, né? O tamanho do orifício de saída da água, e a pressão de serviço. Então, controlando a uniformidade do modelo e garantindo que todas as pessoas tenham o mesmo bocal, eu uniformizo esse item aqui. Garantindo uma pressão de serviço homogênea, eu controlo isso aqui. E mantendo o mesmo modelo de aspersor, eu garanto a uniformidade disso aqui. Ou seja, garantindo a uniformidade desses itens aqui, aí sim eu posso garantir uma homogeneidade também e uma melhor uniformidade das vazões dos aspersores ao longo da linha lateral, né? E, claro, de toda a área. É importante eu fazer a medição da vazão do aspersor, né? Eu tenho o valor de catálogo, mas será que lá no campo aquilo está ocorrendo? Então, eu vou pegar balde, mangueira e cronômetro e vou medir quanto de água está saindo. Aqui é o chamado método direto. Então, eu vou marcar aqui quanto tempo gasta para encher um balde com volume conhecido, né? Assim calculando a vazão.
e calcular a intensidade de aplicação do aspersor. A intensidade ela é dada pela vazão, né, dividido pelo espaçamento entre as espessores. A gente multiplica por 1000 aqui só para transformar a vazão de metro cúbico por hora para litro por hora, certo? O espaçamento a gente mede com treina, né? Então vou medir o espaçamento entre linhas laterais e entre os aspersores. E aí eu posso calcular essa intensidade de aplicação, tá certo? É baseado na intensidade de aplicação que eu vou conhecer depois o tempo de irrigação, né? Porque para saber quanto tempo eu preciso deixar o equipamento ligado para aplicar, por exemplo, 30 milímetros, eu tenho que saber quantos milímetros ele joga por hora. Aí sim eu vou saber qual o tempo de irrigação, não é? É importante eu consultar o catálogo do equipamento, né, verificar aí qual é o modelo, qual a combinação de bocais, né, qual a pressão que ele está trabalhando, é importante medir a pressão dele também, não é? Para saber, então, qual é a vazão prevista pelo catálogo, comparar com aquela que está lá no campo. Se eu fiz uma medição, fui lá, peguei esse aspersor aqui, ó, a 25 MCA, medi lá, deu 2,8 metro cúbico por hora, que está dando 2,43. O que pode ter de errado? Ou eu fiz a medição errada, ou, por exemplo, o aspersor já está desgastado, o bocal já está desgastado e aumentou. Às vezes, água com muita partícula de suspensão, areia, né, silt, ela pode, com o tempo, ir desgastando os bocais. E aí pode promover aumento da vazão de alguns aspersores. É claro que isso aí vai promover um desequilíbrio na pressão ao longo da linha lateral e pode fazer com que haja maior vazão no início da linha lateral e menor vazão lá no final, ok? Porque vai haver esse desequilíbrio na pressão e aí vai aquela condição inicial de projeto não vai existir mais. Ah, tá, voltando aqui. Muito importante também verificar o espaçamento recomendado pelo fabricante. Por exemplo, olha esse aqui, ó. Quando ele trabalha com um bocal só, né, de 4,6, o fabricante aqui recomenda só espaçamento 6 por 12. Se eu trabalhar com essa combinação aqui, dois bocais, já recomendo 12 por 12. Se fosse outra combinação, aí já recomendo desde 12 por 12 até 18 por 18. Né? Porém, se for 18 por 18, a pressão é a partir de 20 MCA. Então, ou seja, o catálogo do fabricante ele traz informações muito valiosas, importantes, para a gente comparar com o campo. Ok? Aqui só um outro modelo, né, de aspersor. Bom, como que eu vou controlar a pressão de serviço? Primeiro, eu posso fazer eu devo fazer a medição aqui no bocal com o manômetro, né? Existem hoje válvulas reguladoras, como essa aqui, ó, que é a reguladora de pressão. Só que isso aqui vai encarecer o projeto. A válvula ela custa mais caro que o próprio aspersor. Então eu tenho que verificar, vale a pena eu ter isso aqui? Ou eu posso fazer o controle na entrada da linha lateral, né? É claro que esse controle ele vai ocorrer garantindo que no início de cada linha lateral eu tenha a mesma pressão. Porém, ao longo da linha lateral, esse controle não vai existir. Quando eu uso a válvula reguladora, eu garanto que cada aspersor vai trabalhar na mesma pressão de serviço. Ok? Aí cabe ao projetista e a quem vai pagar o projeto, né, saber se vale a pena ou não. Tá certo? Então, o controle ele é feito olhando no manômetro e fazendo a regulagem aqui no hidrante, na entrada da linha lateral. Ok? Vão lembrar, gente, que no início da linha lateral tem que chegar a pressão suficiente aqui, né, para garantir a pressão de serviço lá no aspersor, do funcionamento dele, a altura do aspersor, a perda de carga que ocorre no trecho aqui, tá? E também a diferença de nível do início até aqui o meio da linha lateral. Isso vale para a aspersão convencional portátil. Se for aspersão fixa, utilizando aquela válvula reguladora, já muda um pouco a configuração. Então tem que garantir que o último aspersor vai trabalhar com aquela pressão. Por quê? Porque para trás aqui, se está tendo a válvula reguladora, então vai garantir que todos eles trabalhem com a mesma pressão. Ok? Então, só para finalizar essa parte aqui, né? Vamos relembrar os conceitos fundamentais, né? Já falei sobre a equação que caracteriza a vazão do aspersor, né? A relação entre vazão e pressão do serviço é quadrática, né? Ou seja, a alteração na pressão de serviço vai influenciar quadraticamente na vazão do aspersor, tá certo? E se eu quiser saber a relação entre, se eu sei a vazão de um aspersor, né, em determinada pressão,
eu quero saber qual seria a vazão em outra pressão, basta aplicar essa fórmulazinha aqui, tá certo? A intensidade é calculada pela vazão dividido pelo espaçamento, e a pressão que deve chegar no início da linha lateral deve garantir a pressão de serviço no aspersor, a altura do aspersor, a perda de carga na primeira metade da linha lateral e a perda de carga e a diferença de nível naquela primeira metade também. Ok? Então, gente, a eficiência de irrigação para a aspersão convencional, né, que, como eu já falei, a diferença entre o que se aplica, é o que sai do aspersor, e o que realmente chega ali para a planta. Né? Essas perdas variam de acordo com várias características, né, que podem ser climáticas do equipamento, da situação de cultivo, né? Pode ser, depende da interceptação do céu também. E as perdas elas podem ocorrer durante a aplicação de água, né? Que seja evaporação direta e arrasto pelo vento, ou após a aplicação de água, que pode ser escoamento, percolação ou desuniformidade. Ok? Bom, então, agora vamos falar sobre a avaliação em si, né? A avaliação do equipamento. Quando eu quero avaliar somente o equipamento, ou seja, quero ver só a questão da engenharia do projeto, né? Essa avaliação é um pouco mais simples, a gente pode dizer. Porém, ela deve ser feita em um local fechado, porque não pode ter avaliação, a influência do vento e nem da evaporação. Eu quero saber só a questão da engenharia de material, do equipamento, ok? Se eu não tenho um galpão, eu posso fazer esse teste aí no campo, porém sem condição de vento, ou seja, no início da manhã, geralmente quando tem menos vento e a umidade do ar é maior. Não é? Agora, se eu quero avaliar o equipamento em condições de campo, aí eu devo considerar que o equipamento é novo e devo considerar que ele ainda não sofreu ação do uso. Então, nesse caso, estou avaliando a engenharia e o projeto hidráulico e também as condições que o sistema funciona no campo. Né? No caso do equipamento usado, além disso tudo aqui, da engenharia, o projeto hidráulico e a operação do sistema, eu vou avaliar também o efeito do uso, né, do tempo de uso na eficiência de aplicação de água. Ok? E aí, por fim, eu posso ter a avaliação completa, que além da engenharia, do projeto, da operação, eu avalio também qual lâmina está sendo aplicada, ou seja, o manejo da irrigação. Ok? Bem, quando eu vou caracterizar a eficiência de um equipamento de irrigação, né, da distribuição de água, eu tenho que lançar mão de algum valor numérico. Né? E para essa finalidade, a gente calcula o que a gente chama de Cook, que é o coeficiente de uniformidade de Christiansen, okay? Que é considerado o principal coeficiente para essa finalidade. Ele é calculado por essa equaçãozinha aqui, nós vamos discutir um pouquinho melhor para frente. Né? E como que a gente interpreta esse valor? Isso que é o mais importante agora. Por exemplo, um cookie de 80%, quer dizer que só chega água em 80%? Não, não é bem assim. Né? Um cookie de 80%, ele diz que aproximadamente 80% da área vai receber a lâmina maior ou igual à lâmina média aplicada, da lâmina bruta. Né? E os restantes 20% da área vão receber menos do que a lâmina recomendada. Ok? Então, essa é a interpretação do Cook. Né? O cálculo é dado por essa equaçãozinha aqui, tá certo? Bem, como é que eu faço para calcular esse Cook? Eu tenho que fazer um teste de campo. Eu espalho coletores, esses copinhos, né? Como a gente vê aqui, esses copinhos amarelos. Geralmente eles têm aí uma abertura um diâmetro aqui de 8 centímetros, tá? É suficiente. E se eu não tenho esses kits aqui, você pode fazer com um copo descartável, um copo de plástico, desde que ele tenha uma abertura de boca aí próximo disso, de 8 centímetros, né? Já é suficiente. Pode ser copo descartável. E como que eu vou ficar no chão? Você pode usar aqueles palitos, aqueles de espetinho de churrasco, né? Passa uma fita adesiva. Para tudo tem jeito, gente. Se não tem isso aqui, você pode improvisar. A vantagem de ter esse kit é que você pode usar várias vezes. Geralmente o descartável ele vai estragar durante o uso. Então você tem que ficar comprando aquilo frequentemente. Né? E aí eu monto essa malha de coletores e ligo o equipamento de irrigação. Esses coletores, cada um vai funcionar como um pluviômetro. Ele vai coletar a lâmina aplicada, geralmente durante 2 horas, 3 horas de funcionamento do equipamento, e depois eu vou medir quanto de água foi coletada em cada copinho desse. Né? Se a irrigação for 100% eficiente, em cada copinho vai ter o mesmo volume de água. É claro que isso aí não vai acontecer. Não existe equipamento 100% eficiente, 100% uniforme. Não é? Então, quanto maior a diferença entre os volumes coletados, menor vai ser o valor desse cookie aqui. Porque o que ele mede? A dispersão dos valores em torno de uma média.
relacionado, claro, né, à média coletada vezes o número de coletores, certo? Então, aqui uma figurinha ilustrando como que a gente faz a divisão. A gente espalha os coletores. Esses coletores podem ser espalhados ao redor de umas pessoas, no caso de irrigação em malha. A gente espalha ao redor desse umas pessoas. E aí, a gente tem aqui a divisão em quadrantes. Tá? Depois de funcionar, eu vou pegar e fazer a leitura e anotar os valores. Observe, próximo às pessoas, cai muito mais água. À medida que vai distanciando, né, eu tenho aqui então os valores coletados em cada copinho, daqueles distribuídos ali no campo. E aí, por que eu dividi aqui em quadrantes? Porque depois eu vou fazer uma sobreposição. Eu vou pegar esse quadrante, colocar em cima desse, esse aqui eu vou substituir em cima daquele, e somar é, os valores de cada copinho. Então eu vou somar esse com esse, com esse, com esse. Esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. E assim por diante. Por quê? Aí eu vou simular o posicionamento de umas pessoas em cada posição aqui ao longo dessa área, que é o que vai ocorrer após a finalização de todas as irrigações, ok? Depois de feito, então, eu vou pegar a provetinha, vou coletar, vou medir a vazão, ok? E aí eu vou proceder aos cálculos, certo? O que eu devo buscar como resultado da avaliação? Primeira coisa, vou verificar, tem mistura de aspersores bocais? Né? Se tiver, gente, para que eu vou avaliar? Só se eu quiser mostrar para o produtor que o negócio está ruim, que não está adequado, e o porquê que não deve ter mistura de bocais dos aspersores, né? O que é o ideal fazer? Já antes de fazer a avaliação, já substituir ou as pessoas, deixar o uniforme ou simplesmente os bocais. Verificar os giros das pessoas. As pessoas estão agarrando, está jogando muito mais água de um lado. Para que eu vou avaliar? Primeiro eu troco as pessoas. Verifico a pressão. Se não tem pressão adequada, para que eu vou avaliar? Eu sei que vai estar ruim. Né? Tem sistema de adequação de pressão de serviço? Meço a vazão das pessoas. Depois vejo se o espaçamento está adequado. Calcula a intensidade de aplicação. Aí sim eu vou fazer o teste de uniformidade. Tá? Por quê? Tudo isso aqui vai interferir nessa uniformidade. Então, aí sim eu faço o teste, porque é trabalhoso. Então, antes eu tenho uma série de itens que eu devo considerar aqui. Né? Ainda devo olhar, tem vazamentos? E outras características mais que eu acho importante ali ao longo da avaliação. Tá? E aí sim eu vou calcular o cookie. Né? O que é esse cookie, gente? Como eu disse, ele indica a dispersão dos valores em torno de uma média. Então, eu vou fazer todas as leituras, tirar uma média, pegar cada valor daquele e subtrair. E fazer o somatório. E dividir pelo valor médio vezes o número de coletores. Isso me mostra uma dispersão em torno desse valor médio aqui. Se a irrigação for 100% eficiente, esse valor vai ser 0, 1 menos 0 é 1, vezes 100, então vai dar 100%. Ok? Como que eu posso fazer a avaliação? Pode ser feita ao redor de umas pessoas, no caso da malha, é muito comum fazer dessa forma. Se eu tenho uma linha lateral funcionando, com todas as pessoas ao mesmo tempo ali, então eu posso coletar dos dois lados da linha lateral. E se eu já tiver, por exemplo, duas linhas laterais funcionando simultaneamente, eu já posso medir a sobreposição. Ou no caso de ser um sistema fixo, por exemplo, eu já pego a sobreposição entre os aspersores, certo? Olha aqui o resultado, né, de uma avaliação feita comparando é, a, três avaliações. Duas delas feitas com alta pressão, porém uma de dia e outra de noite. Né? E outra feita com uma pressão adequada de dia. E olha o resultado aqui, os valores de Cook. Né? Quando você usa alta pressão de dia, ou seja, alto vento, o Cook deu ruim. Né? Se eu mesmo com a pressão alta, porém eu irrigando à noite com baixo vento, já foi para excelente. Se eu baixei a pressão mesmo assim durante o dia, já melhorou bem, comparado com esse primeiro aqui, né? Foi para bom. O ideal, por isso que então é recomendado eu irrigar à noite, porque o vento é um dos principais fatores de redução da distribuição de água, tá certo? Então, olha o impacto disso aqui na lâmina de irrigação, né? Considerando a mesma lâmina, o tempo de irrigação, olha a lâmina média coletada aqui, né? Até a lâmina média ela foi prejudicada. Por quê? Durante o dia houve muita evaporação, então olha quanto de água foi perdida comparado com a irrigação noturna. Né?
Olha esse gráfico que interessante, o efeito dessa uniformidade na produtividade da cultura. Quando você trabalha com lâminas de irrigação menores, o efeito é pequeno. À medida que você vai aumentando a lâmina de irrigação, no ciclo, é claro, né, gente? Vai havendo queda. Por exemplo, se eu aplicar aqui 500 milímetros, né? Isso aqui é para milho, tá? E na uniformidade de 50%, eu vou produzir ali 10 toneladas, certo? Se eu trabalhar com um cookie um pouco maior, 75%, isso já sobe para 11 mil quilos, né? 11 toneladas. Se eu subir para 95%, ou seja, já atinge ali as 12 mil toneladas. Isso é importante eu analisar horizontalmente também, porque nessa uniformidade aqui, de 55%, mesmo aplicando o dobro, 1.000 milímetros, eu não atinjo aquela produtividade ali, 12 mil hectares. Ou seja, usei o dobro de água e não atingi aquela produtividade. Olha que interessante e olha que importante a gente entender como que funciona essa questão de uniformidade de irrigação. Certo? Então, gente, para a gente entender melhor como funciona essa questão da distribuição de água, né? Olha que interessante esse gráfico. Isso aqui é o que a gente chama de área adequadamente irrigada, né? A gente coloca aqui nesse eixo X a área e no eixo Y invertido, né, a lâmina aplicada. Imagina que foi a lâmina que infiltrou no solo, né? A lâmina mede essa linha rosa, certo? E na linha vermelha está mostrando aqui qual foi cada lâmina aplicada. Ou seja, teve lugar que recebeu 50 milímetros, outro 40, 30, e assim por diante. E a área que recebeu menos água recebeu ele em torno de 15 milímetros. Né? A gente pode dizer que 100% da área recebeu 15 milímetros, não foi? Porque aqui recebeu 15 milímetros? Sim, e mais um pouco. Aqui recebeu 15 milímetros? Sim, e mais um pouco. Aqui também, e assim por diante. Né? Mas eu posso dizer que aqui recebeu 30? Não, não recebeu 30, recebeu menos. Então, o que é o conceito de área adequadamente irrigada? É aquela área que recebeu a lâmina recomendada, digamos que a lâmina recomendada fosse 20 milímetros. Então, quantos por cento da área que recebeu 20 milímetros ou mais? Posso dizer que foi metade da área. Porque daqui para lá, ó, é o que eu chamo de área de déficit. Ou seja, recebeu menos água do que o recomendado. E essa área aqui é a área de percolação. Toda essa área, essa água abaixo da linha rosa, é água perdida. Por quê? A planta só precisava disso aqui. Então, teve área que recebeu menos água e área que recebeu mais água. Quanto pior o equipamento, mais íngreme vai estar essa curva aqui. Quanto melhor o equipamento, mais horizontal vai estar essa curva, mais próxima dessa linha rosa. E aí o que acontece, gente? O produtor vai observar que na lavoura dele vão aparecer regiões com um amarelão ali, sintoma de seca, né? Sintoma de falta d'água, devido a essa deficiência de água aqui. Então o que ele faz? Ele aumenta o tempo de irrigação. Né? Aumentando o tempo de irrigação, ele traz essa linha aqui para baixo. Ou seja, ao invés de aplicar 20 milímetros, ele aplica quase 30. E ele traz a curva para baixo também. O que vai acontecer aqui agora? 100% da área recebeu os 20 milímetros, não recebeu? Que era a recomendação. Então, o déficit sumiu. Porém, olha a área de percolação. Tudo isso aqui foi perdido. Olha como que é o problema da irrigação desuniforme. Tá certo? Esse gráfico aqui ilustra bem isso aí pra gente. Né? Olha esse resultado aqui de uma avaliação que foi feita, né, de um pivô médio de 45 hectares, né, foi feita uma primeira avaliação, ele estava com 65% de cook, né, de uniformidade. Fez uma intervenção e subiu para 86%. Não estava excelente não, mas já foi para bom. Né? Para um ciclo aí, né, de 533 milímetros durante o ciclo da cultura, olha quanto de água seria necessário aplicar de lâmina bruta, de ITN, nessa área e nessa. Uma diferença de 200 milímetros. Tá? E o que foi feito aqui? Uma limpeza de bocais, uma manutençãozinha básica, tá certo? Uma verificação da pressão. E aí, só nisso aqui, para o ciclo, dá uma diferença aí de 200 milímetros de água no ciclo total da cultura. Isso representa, em termos de consumo de energia, né, ou seja, tempo de irrigação maior, 46 mil kWh, que representava naquela época, isso em 2002, R$ 4.000 a mais. Hoje isso aí pode triplicar esse valor ou quadruplicar. Então você pode falar em quase R$ 15.000 de diferença, né, nesse pivô. Talvez o lucro daquele ciclo, daquela cultura, estivesse aqui e foi perdido. Okay? Se eu somar ainda
a manutenção, né, o valor gasto com manutenção, a água economizada, isso se referiria ao consumo de 1.500 pessoas. Né? E se eu pegar ainda os vazamentos, eu tenho ali uma quantidade de água que poderia atender a mais de 250 pessoas. Olha a importância de eu trabalhar com equipamento uniforme. E basta uma intervenção, uma manutenção no equipamento. Ok? Aí, olha só esse. Alguém pode falar assim: ah, mas isso aí é pivô. Se for gotejamento, já é tudo melhor, né? Vamos ver aqui: comparação de diferentes métodos. Tem aqui o sistema autopropelido, né? Que é aquele carretel enrolador. Tem aqui o pivô central e gotejamento e aquele tubinho perfurado, né? Esse aqui é um trabalho do professor Bonomo, né? Que foi feito em Minas e Norte do Espírito Santo. Aliás, no Triângulo Mineiro. Olha aqui os valores de Cook: 79, 74, tá bom? Não, tá razoável, né? Alguns estão bons: 89, muito bom. 81, tá bom, 84, né? Olha o pivô: 80, 85, 89, né? 82. Agora olha o gotejamento: 53, 65, 52. Qual foi o que apresentou os piores valores de distribuição aqui? O gotejamento, né? Então, falar, o melhor equipamento de irrigação é o gotejamento, nem sempre. Depende da manutenção que é dada a ele. Tá? Alguém pode falar, então isso aí foi lá para Minas Gerais, não vale para cá. A gente fez um trabalho aqui em São Roque do Canaã, com um café Conilon, e olha aqui os valores do Cook. Todos eles, nenhum estava excelente. Estava de razoável, bom, dois eles estavam bons, né, com 75, 72%, né? Porém, não estava muito bom nem excelente, né? A maioria estava razoável para ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do gotejamento também, né? Bem, como é que é feita então a avaliação do pivô central? Né? A gente espalha, vocês viram que na aspersão a gente faz uma malha de coletores. Agora você imagina um pivô, uma área muito grande como essa, ou espalhar coletores em toda a área, não dá. O que a gente faz então? A gente coloca um ou dois raios, né, de coletores, como a gente vê aqui, liga o pivô e bota ele para rodar. E ele vai passar por cima e a gente vai coletar as lâminas aqui. Aqui está mostrando só uma linha, mas geralmente a gente coloca duas. Né? A regra da BNT determina que a gente coloque duas linhas, dois raios aqui sendo coletados. Desde lá do centro até aqui na periferia da área. E ao final, o pivô passou, a gente vem aqui fazendo a leitura, né? Fazendo a anotação dos dados para depois proceder aos cálculos e atingir o valor lá da uniformidade. Né? Aqui ilustrando, né, a área do pivô, aqui os coletores, e eles são numerados, tá, gente? Do centro para a periferia, que é o que a gente chama de número de ordem. Por quê? Como cada coletor representa uma área diferente, olha a área representada por esse coletor 1, essa áreazinha aqui. Olha o 3, uma área maior. Olha o 65, olha o tamanho da área que ele representa. Né? Então, a gente dá uma maior importância para aqueles valores coletados aqui no final, porque eles representam uma área maior, que é o chamado número de ordem do coletor, em relação ao centro. Né? E aí, esse número de ordem, que chama de SI, ele entra aqui no cálculo, né? Então ele acrescenta essa ponderação aqui no cálculo do Cook. Ok? Bom, e para irrigação localizada? Né? Para caracterizar a eficiência, primeira coisa que a gente vê, tem pressão? A pressão está adequada? Vamos dar uma medida na vazão dos emissores. Como que está? Uma análise visual primeiro. Né? Tem filtragem? Está adequada? É feita a manutenção? Tem vazamentos? E aí sim a gente faz a uniformidade. Né? Então eu vou lá verificar o filtro, vou abrir, ver se não tem quebras, perfurações, se está adequado o elemento filtrante, né? Vou medir a pressão, tá? Verifico a vazão, pelo menos visualmente, né? Inicialmente eu olho aqui, verifico a tubulação se não tem vazamento. Isso aqui, curiosamente, é um sistema que acabou de ser montado. Você vê que está no fundo da valeta aqui, né? Se a pessoa se enterra a tubulação antes de ligar o equipamento, não ia verificar esse vazamento aqui instantaneamente. Depois você ia ver o solo molhado, né? Mas olha o problema, ia ter que desenterrar tudo de novo. Então, é importante, gente, sempre que montou o sistema de irrigação, liga ele antes de enterrar a tubulação. Que aí você pode fazer uma inspeção visual se há os vazamentos na tubulação. Né? Bom, então na avaliação do sistema localizada, né, o princípio é o mesmo dos outros. A gente vai coletar as vazões, né, ou a lâmina, né, e aquelas realmente utilizadas pela planta. E vou calcular o Cook, e aqui vem um outro coeficiente chamado CUD,
que é o coeficiente de uniformidade de distribuição. Ele é mais restritivo e ele considera ali a média das 25% menores valores em relação à média geral. É um pouco diferente do Cook, né? Ele é mais restritivo, geralmente dá valores menores. Como a irrigação localizada é um equipamento mais caro, a gente também tem que exigir dele uma entrega melhor, né? Uma eficiência melhor. A avaliação do sistema ela é feita, a gente pega aqui dentro de um setor, né? Considerando aqui a linha de derivação e as mangueiras, né? Eu pego 4 mangueiras e em cada mangueira eu pego ali 4 gotejadores. Somando então 4 vezes 4, 16 gotejadores ou microaspersores avaliados, né? Deixando claro, gente, que essa distribuição tem que ser uniforme. Eu pego aqui na primeira linha, a última dos intermediários, pego aqui não necessariamente o primeiro gotejador, mas no início da linha, e não necessariamente o último, mas no final da linha. Tá certo? É bom evitar o último, que geralmente lá no último ocorre uma sedimentação e ocorre um probleminha maior. E ele representa uma área pequena. Então pega aí o penúltimo, o antepenúltimo, tá? O ideal é que eu faça uma avaliação homogênea e que represente toda a área. E, é claro, uma avaliação em cada setor. Eu tenho um projeto lá com 10 setores, o correto é que eu faça a avaliação em cada um dos 10 setores, certo? Eu meço a pressão na entrada aqui do setor e lá no final, para ver também qual que é a perda de pressão ao longo das tubulações, para ver se a variação está atendendo ao projeto, né? Não deixar uma variação muito grande. Existe uma outra metodologia que dobra o número de emissores avaliados. Então ele pega aqui 4 mangueiras, em cada uma das mangueiras eu pego 8 gotejadores. Aí sobe para 32 unidades amostradas. Tá? E aí, qual das duas fazer? Bom, olha aqui o resultado de uma avaliação feita com os 32, né? 4 linhas, 8 gotejadores em cada linha. Então é aqui o valor medido. Observe que tem uns valores zero. O que é isso aqui? Estava totalmente entupido. Não vazava água nenhuma. Outro aqui, vazão bem baixo, 40. Por que ele está 42? O que aconteceu aqui? O gotejador está parcialmente entupido. Né? São os valores medidos em ml num tempo de coleta de 3 minutos. Então, eu vou calcular aqui, fazendo essa conta, né, a vazão média, já dividindo pelo tempo, 2,33 litros por hora, o Cook 80% e o CUD 61%. Lembre que eu falei, o CUD sempre vai dar um valor menor, tá? Porque ele é mais restritivo. O que é o CUD? Eu vou pegar os menores valores, ou seja, 25%. 25% de 32 vai dar 8. Não é? Então eu vou pegar os 8 menores valores. Vai ser 0, o 40, o 42, depois o 96, o 94, né? 96, outro 96, até chegar aí os 8 menores valores. Eu vou tirar a média deles, dividir pela média geral. Ok? E aí vem a pergunta. Vou fazer a avaliação com 16 unidades amostradas ou 32. A gente fez um estudo que mostrou o seguinte, né? A gente comparou, avaliando com 16 ou 32, né? E aqui, cada pontinho desse é um setor avaliado. Comparando com o 32, que seria o mais amostrado, né? Olha a dispersão de erro no CUD e no Cook. Qual a conclusão que a gente chega, gente?